tá mais ou menos no meio. Ei pessoal, bom dia. Ei pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje queria pedir desculpa a vocês. Ontem eu não consegui fazer a live porque a conexão que estava muito ruim da internet. Nem o meu 4G e nem o Wi-Fi estava funcionando. Cheguei a abrir live, tentei e tal, e a gente não conseguiu ir pra frente. Bom, dito isso, hoje a gente vai fazer a live, né? Esse mês a gente vai estudar o livro A Segunda Montanha. Esse livro ele vai falar um pouco sobre, né, a busca de uma vida moral, mas muito mais do que isso, é como se a gente estivesse naquele entrave. Tá, beleza. O que fazer a partir de agora? Como é que eu posso, de alguma forma, entender o que fazer com o tempo que ainda me resta? Eu alcancei algumas coisas, tá, e agora? Então, esse livro vai falar um pouco sobre isso, sobre essa necessidade que a gente observa, de que parece que a vida ainda requer mais alguma coisa de nós, não só o que a gente fez até agora. Precisamos ir além, precisamos escalar uma nova montanha, né? Obviamente, seria isso. Eu ainda não consegui, de alguma forma, determinar um horário para esses posts que seriam como se fosse um devocional. Ainda tô aí patinando, tentando decidir o que eu vou fazer com os meus conteúdos. De fato, já percebi que as batalhas não são para mim, por isso que eu não vou continuar batalhando. Vou continuar fazendo as lives, vou continuar interagindo com vocês, mas vou priorizar mesmo conteúdo rico. Não quero ficar batalhando. É claro que existe um ganho, né, por detrás disso. O dinheiro até hoje que eu ganhei no TikTok foi por causa de ganho, não foi por causa desse conteúdo rico. Não tive esse retorno ainda em relação aos conteúdos. Não furei a bolha, por assim dizer. Existe uma bolha que ela precisa ser furada. Então, mas vi que não é pra mim a parte de batalha, ela não pulsa no meu propósito, sabe? E eu acho que a gente precisa caminhar em relação a isso na vida, em relação ao propósito. Vez ou outra a gente tende um pouco a se distanciar, mas o estoicismo fala isso mesmo, né? Que você distancia, mas a energia ela te puxa. E aí eu percebi que tem sido um pouco não prazeroso para mim essas batalhas. E elas têm me cansado emocionalmente. Então, seria isso, seria me aproximar de novo do que eu quero, dos meus objetivos, do que faz sentido para mim, do que cola, do que faz paridade. E hoje eu postei uma foto na outra rede exatamente sobre isso, né? O problema que reside em todos nós é que há algo entre o que eu sinto, que eu sei que eu sinto, e que eu devo fazer com o que eu sinto. Então, a gente, de alguma forma, aí contrabalancear. Novamente, parafraseando Elis Regina, né? Entre o bêbado e o equilibrista. Então, é isso. Vou continuar produzindo muito conteúdo rico. A gente vai parar de falar um pouco sobre batalhas aqui nessa rede. Não faz sentido para mim. De alguma forma, quem quiser me presentear, vai me presentear nas lives, não nas batalhas. Por enquanto, meu muito obrigado a todo mundo que esteve comigo nas batalhas, obviamente. Estou por aí sempre. Hoje, dia 9 de setembro, e esse tema de hoje do estoicismo, eu quero um dia falar só sobre ele, mas hoje a gente não vai ter esse tempo, eu não tenho esse tempo hoje. E aí seria o seguinte: Sêneca escreve em Cartas Morais o seguinte trecho: não há razão para viver e limites para nossas desgraças, se deixamos nossos medos predominarem. Ou seja, não há razão para viver e limite para as nossas desgraças, se deixarmos nossos medos predominarem. Entendeu o que ele está dizendo?
obviamente está muito claro, é que eu não vou achar nada, né? A Brené Brown até fala, não ande pelo mundo procurando motivos para você não se encaixar nele, porque você vai achar. Então, de alguma forma, se a gente só procurar desgraça, a gente vai achar só desgraça, tá? Vamos observar isso. E aí o Hal Horney escreve o seguinte: nos primeiros dias do que ficaria conhecido como a Grande Depressão, o novo presidente, Franklin Roosevelt, prestou o juramento e fez seu primeiro discurso de posse. O último presidente a ocupar o cargo antes que a 20ª emenda fosse ratificada. Roosevelt não pôde tomar posse até março, deixando o país sem uma liderança por meses. Havia pânico no ar, bancos estavam falindo e as pessoas estavam assustadas. Provavelmente você já ouviu algo como nada a temer, exceto o próprio medo, que Roosevelt pronunciou naquele famoso discurso. Mas vale a pena ler a frase inteira, porque ela se aplica a muitas das dificuldades que enfrentamos na vida. Permitam-me expressar minha firme crença de que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Terror sem nome, irracional, injustificado, que paralisa esforços necessários para converter recuo em avanço. Os estoicos sabiam que o medo deveria ser temido pelas desgraças que cria. As coisas que tememos empalidecem em comparação com o dano que causamos a nós mesmos e aos outros quando nos desdobramos para evitá-las. Uma situação difícil não pode ser resolvida com terror. Ele só complica mais as coisas. E é por isso que devemos resistir a ele e rejeitá-lo se desejamos mudar esse tipo de situação. Eu vou ler de novo o trecho de Roosevelt para que a gente possa conversar sobre ele. Permita-me expressar minha firme crença de que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Terror sem nome, irracional, injustificado, que paralisa esforços necessários para converter recuo em avanço. Eu não sei você, mas eu já por vezes fiquei paralisado em relação ao medo. Medo de não agradar, medo de não ser suficiente numa relação, seja ela profissional ou emocional. Medo de não conseguir suprir uma demanda que me foi de alguma forma imputada. Por vezes eu percebi que aquilo ali não era nada sobre o outro, era sobre mim. É sobre aquilo que eu acreditava, aquilo que eu ansiava. O medo não estava relacionado ao outro. O medo não estava relacionado às expectativas que a pessoa tinha posto. O medo falava sobre mim, sobre as minhas expectativas, sobre as minhas necessidades. E foi nessa busca, de alguma forma, de suprir essas expectativas, suprir essas necessidades que eu achava que as outras pessoas tinham, que me deparei com um medo que muitas vezes me paralisou. Até há pouco tempo atrás, uns 4 anos, eu descobri que, na verdade, o medo ele era uma força grandiosa que a gente poderia usar para, de alguma forma, nos impulsionar. E aí o medo seria essa força motriz, que junto com o amor são inabaláveis. É uma coisa assim que a gente realmente consegue ir além. Então, se eu pudesse de alguma forma hoje falar alguma coisa para você em relação a esse texto, e aí Sêneca falou, né, sobre a razão de viver e os limites das nossas graças, seria: observa do que você tem medo, porque é ali que está a sua maior energia. Se você tem medo de ficar sozinho, provavelmente você vai imputar muita energia em não ficar sozinho. Se você tem medo de ser abandonado por alguém, provavelmente você vai imputar muita energia nas relações para você não ser abandonado. Se você tem medo de perder o emprego, provavelmente você está sempre entregando a mais. E aí você tem
muita energia sendo aplicado ali. Então observa isso, começa a enxergar onde está o seu medo e onde você tem aplicado essa energia. Porque é ali que você pode tirar maior proveito do seu corpo, da sua mente, das coisas que você acredita que sejam e que possam ser magnânimas. Ou seja, que você pode ir além no nosso dia a dia. Hoje a gente vai ler um trecho do Felicidade Ordinária, que eu vou abrir aqui e a gente vai compartilhar. O texto de hoje é um pouco forte, é o capítulo 41. A Vera vai falar hoje sobre meninas são ensinadas a se deixarem abusar. Esse texto hoje não tem nada a ver com medo, mas ele tem um ensinamento muito pontual. E eu leio ele para vocês. O profundo mal-estar e estupefacção causados pelos crimes do pretenso médium João de Deus passam, entre outras coisas, pela ambiguidade das vítimas. Tema que retornar cada vez que uma mulher ou criança é abusada sexualmente e não tem a reação esperada pelo leigo. Os estupros, cuja denúncia tardia o levaram à prisão, são a ponta do iceberg de uma vida cheia de suspeitas de assassinatos, torturas, formação de quadrilha e extorsão. No relato das vítimas gravado na série Em Nome de Deus, de 2020, cada um, à sua maneira, se questiona e se culpabiliza por não ter conseguido fugir, denunciar ou sequer se lembrar do ocorrido durante anos. Para Freud, o trauma é a combinação entre a intensidade do vivido e a impossibilidade de elaboração. Trata-se menos do evento em si e mais das condições para que ela possa ser inteligível, narrável, reconhecível, socialmente compartilhável. O trauma acontece diante do total despreparo da vítima, que é pega de surpresa e congela sem ter condição de entender que o que ela está vivendo é diferente do que está imaginando. Prevalecer o apagamento da memória, a sensação de irrealidade e dúvida daquilo que no fundo se sabe, mas não encontra meios de admitir para si mesmo. Nesse sentido, o testemunho de Débora Calumi, atriz e viúva do diretor Fábio Barreto, é exemplar. A última esperança na cura de Fábio, que se encontrava em coma, o sofrimento atroz e a fé inabalável do criminoso a fizeram duvidar de seu próprio julgamento. Ela sai da consulta com o curandeiro sem saber o que de fato aconteceu, embora a descrição do estupro seja inequívoca, ou seja, que realmente aconteceu. O recalcamento da cena faz parte do trauma. A dúvida e a vergonha vêm se somar o medo. Algumas vítimas teriam sido mortas ou sofreram atentados e intimidações, diz o documentário. E a completa impunidade do agressor durante décadas. Meninas são educadas para serem bonitas, compreensíveis, amáveis e cuidadoras. Sabe-se estatisticamente, os elogios às meninas se concentram em sua aparência e amabilidade, ficando a inteligência e a coragem reservadas aos meninos. Elas servem aos outros sob pretexto de que são naturalmente cuidadoras, como se o cuidar não fosse fruto de aprendizado. O paternalismo, que visa proteger as mulheres, se baseia em subserviência e falta de autonomia delas diante dos seus protetores, e algozes, obviamente, que afirmam saber o que é melhor para elas. A modelo recatada e do lar passa longe da ideia de assertividade feminina, na qual o sujeito reconhece seu desejo, identifica e suposto desejo do outro, mas não se deixa alienar por ele. Se uma mulher quiser romper com esse estereótipo,
vai se deparar primeiro com uma alternativa de masculinidade beligerante que esconde sua própria fragilidade, com o uso da violência. Não se trata, portanto, de educar filhos ao gosto da violência incutida na criação dos meninos. Equívoco frequentemente de alguns discursos feministas, mas isso permite que meninos e meninas digam não à influência maciça, à coerção e à sedução dos outros, ou seja, que passem da posição de objetos a sujeitos. Vir a público denunciar o estupro implica expor uma cena íntima e vexatória, ter sua integridade física ameaçada e ser mal interpretada moralmente. Na maioria dos casos, implica admitir ter sido capturada no desejo do outro a ponto de duvidar do próprio. Será que eu queria? Será que eu não queria? Será que eu fui estuprada porque eu de alguma forma seduzi ele? Percebe como essas perguntas podem surgir? Mas não é para ser subserviência mesmo que temos criado as meninas? Para quem duvida da conivência social que ampara essa lógica, em 2020, gente, 5 anos atrás, João de Deus cumpriu prisão domiciliar em função da pandemia. Nós também, lembrando das vítimas. Engraçado como a gente lida com essas questões do medo, né? A gente acabou de ler aqui no estoicismo, né? Que o medo, ele tira essa razão de viver e ele imputa sobre nós os próprios limites que a gente aceita, as desgraças pelas quais possamos passar na vida. Então percebeu aí como o medo, ele pode ser utilizado como uma máquina para colocar um cabresto no outro, para conduzir o outro numa situação, para fazer com que o outro acredite no algoz. É muito legal esse trecho porque ele fala muito sobre o trauma, sobre o recalque do trauma. Essa parte que você não lembra do que aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu. É um trecho profundo, duro de ser lido, porque a gente lida com questões muito íntimas e atrozes. Então, que a gente possa ter a maturidade, em alguns momentos, de reconhecer que a gente não é o que nos acontece. A gente é esse intervalo. A gente não é só, né, os traumas que nos acontecem. Você é o intervalo entre esses traumas. A vida, ela não acontece só nos picos, ela acontece nos intervalos. Então, se você sofreu algum trauma, se você tem alguma questão que te impede de ir além, observa que isso não define você, tá? Você é mais do que isso. E que se de alguma forma você precisa de apoio emocional para conversar com alguém, manda uma DM aí que eu estou à disposição. Até hoje à noite a gente se encontra para discutir o livro A Segunda Montanha e algumas coisas sobre hábitos atômicos. Até lá!